Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula que falava sobre a relação do indivíduo com a sociedade. Enfim, nós vamos falar agora sobre instituições sociais. O que são as instituições sociais? São entidades da sociedade que servem para organizar uma sociedade e para dar coesão a uma sociedade, ou seja, junção a uma sociedade. Lembrando que na aula passada eu falei sobre coerção social, que é a repressão daqueles que seguem os padrões da sociedade. E agora eu tô falando de coesão social, coerção e coesão. O que é a coesão? É a junção das pessoas que vivem dentro de uma sociedade. Alguns exemplos de instituições sociais. A família é a primeira instituição social a qual nós passamos, né? Nosso primeiro agente socializador. Então, a família vai nos ensinar normas e regras da sociedade para que a gente seja inseridos nessa sociedade. Como eu já disse para vocês, quando a gente era neném, a gente não tinha essa socialização ainda, a gente não tinha essas normas e essas regras dentro da nossa cabeça. Então a gente andava pelado, a gente colocava comida no chão, a gente comia barata e terra, a gente fazia um monte de coisa que depois que nós fomos socializados, depois que nós aprendemos as regras sociais, nós paramos de fazer. Porque agora a gente sabe que não pode sair na rua pelado, que a gente coloca a comida no prato, que terra e barata não são coisas para se comer, são nojentos para a sociedade. Outra instituição social é a escola. A escola, ela tem a função de socializar os indivíduos e fazer com que a gente aceite as diferenças, né? Respeito às diferenças de classe social, diferenças étnicas, diferenças raciais, diferenças de gêneros e as inúmeras outras diferenças que nós vivemos dentro dessa sociedade. Outra instituição social muito poderosa é a igreja. A igreja, ela tem a função de nos ensinar normas e regras que trazem valores da sociedade, morais, princípios da sociedade. Agora que nós já sabemos que o indivíduo nasce sem saber as regras da sociedade e ele aprende essas regras da sociedade com os agentes sociais que pertencem a instituições sociais, nós vamos falar um pouco sobre os papéis sociais, os papéis do indivíduo dentro da sociedade. Meu Deus do céu, é tanto social que eu tenho certeza que tá bagunçando a cabeça de vocês. Mas não tem problema, qualquer dúvida, me procurem no Meet e me procurem também naquele Instagram, @primeiro.ano.sociologia, que aí eu posso tirar todas as dúvidas de vocês. O que não pode é ficar com dúvida, hein, galera? Enfim, o que são os papéis sociais? São os comportamentos que a gente espera de uma pessoa, ou seja, a gente cria uma expectativa sobre como uma pessoa deve agir em determinado ambiente. E aí, uma pessoa, ela não tem um único papel social, ela pode ter diversos papéis sociais. Na verdade, ela não pode ter, ela tem diversos papéis sociais. Por exemplo, quando eu tô na escola, eu sou professora, então eu tenho que cumprir o meu papel social de professora dentro da escola. Logo, eu não posso ir de shortinho para a escola. Logo, eu não posso ficar falando palavrão na escola. Logo, eu tenho que me comportar como uma professora quando eu estiver dentro da escola. Agora, quando eu tô na minha casa, com a minha família, eu tenho que me comportar como uma professora? Não, quando eu tô na minha casa, eu posso usar shortinho, eu posso falar palavrão, eu posso me comportar da forma que eu bem entender, né? Porque dentro da minha casa eu tenho um papel social, o papel de esposa, o papel de mãe. Mentira, eu não sou nem esposa nem mãe, eu moro sozinha, mas eu preciso dar um exemplo pra vocês, né? E aí, quando eu tô na casa dos meus pais, eu tenho um outro papel social, o papel de filha. Então, eu me comporto lá de uma forma diferente da qual eu me comporto aqui na minha casa. E quando eu tô na escola, eu tenho um outro papel social, o papel de professora. Então, na escola, na minha casa, na casa dos meus pais, eu tenho comportamentos diferentes. E isso a gente faz sem mesmo perceber.
a gente troca os nossos papéis sociais sem nem perceber que nós estamos fazendo isso, porque eu tenho certeza que você não se comporta com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó, da mesma forma que você se comporta com os seus amigos. Vocês não falam sobre os mesmos assuntos, vocês não falam o mesmo linguajar, vocês não fazem a mesma coisa, não têm as mesmas atitudes, porque vocês estão representando papéis diferentes na sociedade. Imagina você no bailão com seus amigos e você na igreja com a sua família. Pensa bem se você vai estar se comportando da mesma forma, vai estar vestindo a mesma roupa, vai estar falando do mesmo jeito, vai estar se comportando da mesma forma. Provavelmente não. E tomara que não, porque uma pessoa que não sabe se adequar aos comportamentos da sociedade, essa pessoa vai ser excluída da sociedade ou vai ser chamada de doida pela sociedade, né? A sociedade exige isso da gente, que a gente incorpore os nossos papéis sociais em cada um dos ambientes. Às vezes, a gente tem mais de um papel social dentro do mesmo ambiente. Por exemplo, dentro da escola, você é colega dos seus colegas, né, dos seus amigos, e com eles vocês agem de uma forma. Vocês falam palavrão, vocês falam gíria, vocês falam determinados assuntos, e com o professor vocês agem de outra forma. Por quê? Porque com o professor você tem o papel social de aluno e com o seu amigo você tem o papel social de colega, de amigo. Em um mesmo ambiente você está incorporando dois papéis sociais.